Bom dia. O horror. O horror. Como no quadro de Guernica, de Picasso, como os poemas de Garcia Lorca, como a frase dita pelo personagem do ator Marlon Brando no filme de guerra Apocalipse Now. O horror. O horror. A cada final de semana, aqui no Brasil, já há mais de um ano, a gente se espanta. A gente tem horror dos números de mortes da pandemia, da quantidade ínfima, dos percentuais ínfimos de pessoas que se vacinaram no país, mas principalmente das ações populistas, demagógicas e horrorosas que faz o senhor Jair Messias Bolsonaro, acompanhado de sua horda. Horda essa de apoiadores vestidos de verde e amarelo, que é uma horda que o segue a pé, de carro e agora de motocicleta. Dá só uma olhadinha no que aconteceu nesse final de semana aí nesse vídeo da FP. Milhares de motociclistas se uniram ao presidente Jair Bolsonaro neste domingo no Rio de Janeiro em uma manifestação de apoio ao governo. Acompanhado por inúmeros seguranças, o desfile motorizado foi transmitido ao vivo pela conta do Facebook do presidente. O ato foi acompanhado por vários manifestantes que cumprimentavam Bolsonaro ao longo do trajeto, agitando bandeiras nacionais. A manifestação partiu do Parque Olímpico, que recebeu os Jogos Olímpicos de 2016, e durante 1h30 percorreu cerca de 40 quilômetros ao longo da orla do Rio. Bolsonaro mais uma vez causou aglomeração e criticou as medidas de isolamento social para combater a pandemia de coronavírus. Sem qualquer comprovação científica, decretaram lockdowns, confinamentos e toque de recolher. O meu exército brasileiro jamais irá às ruas para manter vocês dentro de casa. Nós estamos prontos, se preciso for, tomar todas as medidas necessárias para garantir a liberdade de vocês. Na sexta-feira, Bolsonaro foi multado pelo governo do Maranhão por provocar aglomerações e não usar máscara em uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural. O estado obriga o uso de máscaras e proíbe as reuniões com mais de 100 pessoas. Bolsonaro é criticado internacionalmente pela sua gestão da pandemia, que já deixou quase 450 mil mortos no Brasil. Uma comissão parlamentar de inquérito no Senado foi instaurada há 3 semanas para revisar as responsabilidades do governo durante a crise sanitária. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que depois desta semana participou da manifestação neste domingo. Viram aí? Mas diante desses números do horror, diante desses motoqueiros do apocalipse, é o termo que estão utilizando agora na imprensa. Se antes você tinha, ano passado, né, no auge da pandemia, da primeira onda da pandemia do Brasil, você tinha ali as carreatas da morte, agora o Bolsonaro inovou, né? Ele que sempre gostou de andar de motocicleta, né? Inclusive foi assaltado, enquanto ele era deputado, ele foi assaltado no sinal, né? No semáforo de motocicleta, quando levaram o relógio dele. Ele, né, é um motociclista já de muitos anos, ele sempre gostou de andar de motocicleta, só que essa paixão pela motocicleta ele reavivou agora nessas manifestações que aconteceram ontem, vocês viram no Rio de Janeiro, em apoio à sua presidência, né? E, sobretudo, em apoio ao Pazuello, que participou, né, dessa manifestação tosca. E veja bem, midiática, totalmente midiática, é para chamar a atenção. É o que ele tem que fazer, é o que ele foi orientado a fazer, é o que ele pode fazer. Eu sempre falo aqui nos vídeos e vou repetir, o Bolsonaro ele é um presidente que não governa, mas esteve e está sempre em eterna campanha. E claro, com as últimas pesquisas da Datafolha dizendo que a sua nêmesis, né, o seu grande adversário,
o ex-presidente Lula cada vez mais perto de ser candidato e de ser uma real opção, não para a esquerda, ser uma opção para a esquerda, para o centro, para os liberais, para todo o movimento democrático nesse Brasil que gostasse ou não de Lula, mas que o vê hoje como uma opção para a gente acabar com esse pesadelo, para a gente acabar com essa loucura, para a gente acabar, né, com essa, como é que eu poderia dizer, essa histeria coletiva e que dissemina ignorância. E se fosse só ignorância e burrice, se apenas disseminasse ignorância e burrice, estava muito bom. Mas dissemina morte, né? Porque ignorância e burrice numa pandemia gera morte. Como está gerando 500 mil, quase 500 mil de brasileiros mortos em decorrência da Covid-19. E, infelizmente, vai chegar até o final do ano, sim. Final do ano, nada. Até metade do ano a gente já vai chegar aí a esse 500 mil. E, segundo alguns especialistas, né, já com a variante, né, indiana, né, da Covid lá da Índia, né, detectada inclusive no navio que chegou ao Maranhão, tudo indica que teremos também no inverno brasileiro, teremos a nefasta terceira onda. Isso pode levar, né, a quase 1 milhão de brasileiros morrerem de Covid até o final do ano, mesmo com a vacina. E detalhe, vacinas suspensas, em especial a Coronavac, né, do laboratório Sinovac, que é a vacina majoritariamente ministrada no Brasil aqui desde o começo do ano. Né? Eu tomei Coronavac, tomei as 2 doses, graças a Deus. Mas, né, com insumos demorando para chegar, com a vacina da Pfizer que não decolou ainda, né, e com a vacina da AstraZeneca também com insumos que não chegaram, ou seja, né, paralisados os laboratórios, paralisado o fornecimento de insumos, paralisado o fornecimento de vacinas. E agora, dia 24, amanhã, né, é que se aguarda aí que os insumos, que a retomada, né, que os insumos e a retomada da produção de vacinas, né, comece aqui no Brasil, para que as pessoas voltem a se vacinar, né? Uma vez que da população brasileira, né, do contingente total de brasileiros, apenas 20%, se a gente for arredondar, tomou a primeira dose, né? E 10%, que é justamente o contingente que eu estou incluído, tomou as 2, né? Porque, enfim, não porque eu tenha mais de 60 anos, mas porque eu trabalho em serviço essencial, trabalho na segurança pública. E por isso eu tive, né, a bênção, né, o privilégio de ser vacinado, entendeu? E acho que é uma bênção e um privilégio mesmo, e não acho que isso é legal, não. Pelo contrário, eu fico triste, porque se você for imaginar no hemisfério norte, nos países ricos, em especial nos Estados Unidos, a população adulta, quase que 90% da população adulta já está vacinada. Né? A Broadway, em Nova York, reabriu. As pessoas, né, já estão autorizadas a não usar máscaras, ou seja, quanta diferença! Quanta diferença, não é? Aí você tem aqui, né, no Brasil, uma CPI a pleno vapor, né, desmoralizando o governo, com depoimentos mentirosos, não é? Talvez parodiando, né, o ex-presidente Lula. Nunca antes na história desse país se viu um ex-ministro, né, mentir tanto numa CPI ao ser interrogado, que foi o caso do general Eduardo Pazuello, né? Que mentiu descaradamente para a comissão. Né? E, naturalmente, diante disso, né, para não ser encostado nas cordas, só resta a Bolsonaro e seus apoiadores isso que vocês viram. Reproduzir Mussolini. Sim, porque essas manifestações elas são estudadas. Isso não vem assim na cabeça do Bolsonaro. É uma cópia mesmo. Né? O Bolsonaro agora, a única alternativa dele é ser um pastiche, uma cópia do Mussolini na Itália. É reproduzir um modelo fascista. Né? Veja bem, quando o Bolsonaro ingressou, eu dizia isso a muitos que me perguntavam, o Bolsonaro, ele tem um eleitorado fascista? Tem. Tem até nazista, tem até neonazista apoiando o Bolsonaro. Vídeo lá no Paraná, né? Uma investigação que está sendo feita, não é, de um morador de um prédio, alega a família que ele sofre problemas mentais, mas que estendeu uma bandeira nazista na sua janela, né, diante de uma manifestação de apoio ao governo Bolsonaro. Quer dizer, então, você tem ali, né, pessoas do espectro autoritário, dos diversos matizes, apoiando o Bolsonaro, né, principalmente entre, né, o segmento evangélico e o meio policial.
Claro que nem todo evangélico é fundamentalista nem reacionário, nem todo policial é miliciano, né, e fascistoide. Não se trata disso. Mas você tem, né, esses segmentos autoritários. Agora, no primeiro momento, eu não diria, né, na ciência política, se eu fosse categorizar na ciência política, eu não iria aqui, né, categorizar o Bolsonaro como um fascista. Ele é, sim, um nacional populista, um populista de direita, dos brabos, não é? Um demagogo com D maiúsculo. Porém, nos últimos meses, e com a manifestação de ontem, não é? Com a manifestação de motociclistas de ontem, em que o Bolsonaro ele copia, né? Vou pôr aí na tela a foto. Ele copia, inclusive, uma foto, né, de um jornal, né, da época da Itália de Mussolini, em que Mussolini, né, de motocicleta, ele segue com seus apoiadores, né, em marcha, em manifestação, para demonstrar a força dos motores, não é isso? A força, né, do Estado, a força da política, a força do líder, que é justamente, né, uma das características dos movimentos totalitários, uma das características do fascismo. Então, de fato, o Bolsonaro ele não tem outra alternativa de se valer agora de métodos e práticas fascistas, né, ou protofascistas, para poder tentar, né, chamar a atenção. Fazer o seu jogo político, né? Xingando Lula, xingando Fernando Henrique Cardoso, outro fato da semana passada, né? Que foi o aperto de mão, né? Ou melhor, o toque, né? Entre os punhos de mãos entre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, o ex-presidente Lula, né? Num almoço na casa do ex-ministro Nelson Jobim, né? E a declaração de Fernando Henrique Cardoso, no programa de Pedro Bial, inclusive, né? Dizendo que vota em Lula no segundo turno, se for o caso, né? Eles são de partidos opostos, que durante décadas foram rivais, o PT e o PSDB, ambos governaram o Brasil pelos seus partidos. Houve uma extensa rivalidade, sobretudo no começo desse século, na primeira década desse século, entre PT e PSDB, né? Mas o Fernando Henrique disse, né, se for para salvar o Brasil, no segundo turno ele vota no Lula. Ele que apoiou a Lava Jato. Fernando Henrique Cardoso que apoiou a Lava Jato no primeiro momento. Fernando Henrique Cardoso que silenciou diante da prisão do Lula, mas que agora diz que vota no Lula no segundo turno. E o Lula, claro, né, como bom político, fazendo parte da boa política, né, isso, já que o Lula agora se apresenta, né, como moderado, né, como candidato de centro, não interessa ao Lula radicalizar, e sim agregar a maior quantidade possível de apoios. O Lula, ele, né, também elogiou FHC, elogiou Fernando Henrique Cardoso. E resta ao Bolsonaro xingar os dois. Né? Resta ao Bolsonaro e seus apoiadores insultar todo aquele que não reproduz o credo bolsonarista. Insultar todos aqueles, né, que são contra o seu governo genocida. Sim, genocida sim. Né? Está cada vez mais provado que é genocida na CPI. Não é? Porque se comprova na CPI que o laboratório lá da Pfizer, desde agosto do ano passado, veja bem, meu amigo, minha amiga, meu camarada e minha camarada, desde agosto do ano passado, em repetidas mensagens, em repetidos e-mails, em ligações telefônicas, em chamadas telefônicas não atendidas, porque naquela ocasião o governo Bolsonaro não queria vacina, apostava no tratamento precoce, apostava na hidroxicloroquina, né? Achava que a cloroquina era o santo graal do bolsonarismo, eu já falei aqui, que é a cloroquina. Não é? Hoje, comprovadamente, né, tanto a cloroquina quanto a ivermectina, ambos comprovados como remédios ineficazes, não reconhecidos pela OMS, não reconhecidos pelo Ministério da Saúde, não reconhecidos nem por ninguém, a não ser por alguns médicos aí picaretas, não é? Ou mesmo fanáticos, bitolados, que ainda de forma irresponsável, né, enfiam goela abaixo de seus pacientes, ou um remédio para verme, que é a ivermectina, ou um remédio com efeitos colaterais terríveis, inclusive efeitos coronários, um remédio que pode fazer a pessoa infartar, para preventivamente, veja bem, preventivamente querer evitar a Covid, quando se sabe que não há prova nenhuma no mundo de que a cloroquina evita o coronavírus. Essa que é a realidade, tá bom? Então, diante disso, meus amigos, meu amigo e minha amiga, diante aí, né,
dessas motocicletas do apocalipse, né? Desse grande cavaleiro do apocalipse vestido de verde e amarelo, né? Em cima de uma moto. O que a gente pode fazer? Eu, no meu caso, que sou cristão, rezar. Orar. Orar para que isso termine, mas, sobretudo, ter a esperança, porque orar também é ter fé, e eu tenho fé. E ter fé que, de fato, justamente, né, pelo fato do Bolsonaro ter que se valer, né, dessas apelações, desses expedientes aí fascistoides, né, escancaradamente fascistas, e apostar na ignorância do povo, e saber que, mesmo assim, você tem 30% no Brasil, demograficamente e eleitoralmente falando, que são ignorantes de pai e mãe, mesmo sabendo isso, eu saber que você tem uma maioria, e você vai ter essa maioria em 2022, que não vai reproduzir essa ignorância, que vai abrir, nem que seja uma vez na vida, um livro de história, que vai acessar, se for o caso, vai acessar um site, né, de aventura na história, ou vai ao menos ter acesso a algum documentário e perceber o quanto são parecidas as práticas do Bolsonaro hoje, do Bolsonaro de 2021, com a do Benito Mussolini lá na Itália da década de 30. E quem quiser acompanhar um pouco mais, né, eu não quero dar spoiler, mas vou acabar dando, né, do que restou, né, do que resultou essa política do Mussolini, dá uma olhada, né, nas fotos, pesquisa no Google e vê lá, né, morte do Mussolini, como é que ele morreu. Né, como se dá lá os dias finais do ditador fascista italiano. E você vai perceber, puxa, realmente aqui a coisa não tá boa, bozo não. Tá bom? Então, meus amigos, fico muito feliz de poder retornar, né, poder conversar com vocês. Para quem não conhece o nosso canal ainda, trata-se aqui no canal, né, de comentários de ciência política, né, que a gente procura debater um pouco. E sim, antes de eu partir, eu já estava me esquecendo, né? Pegadinha. Vamos agora, rapidamente, à nossa dica de leitura. A nossa dica de leitura de hoje, eu vou citar dois cientistas políticos, dois professores de política britânicos. Né? Eu vou citar aqui os professores Roger Etwell e o Matthew Goldwyn. Né? Vou colocar aí na tela, o livro deles chama-se Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal. Esse livro, que também está aqui na minha mão, ele saiu para a editora Record, né? Eu tive acesso a esse livro no mês passado. É também um livro didático, de uma leitura muito simples, muito bacana, muito interessante. E nesse livro aqui, ó, só para você ter uma ideia, folhando, eu adoro tirar livro novo, né? Fala aqui exatamente, né, como, né, agora nesses últimos 30 anos, sobretudo lá na Europa, né, esses autores aqui, esses cientistas políticos, eles analisam, né, como é que, né, o liberalismo político, né, ele vai cedendo espaço ao discurso autoritário nacionalista, né, isso na Europa, né, vem acontecendo com força, né. E destaque, a gente pode falar um pouco do trumpismo, que tem umas diferenças, tem umas nuances, né, em relação ao que o Trump fez lá nos Estados Unidos e que o Biden está alterando completamente. Mas se a gente for voltar os olhos aqui para o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu na Hungria, o que aconteceu na Itália, não é? Esse processo, né, de radicalização com alguns na França com a Frente Nacional com a Le Pen lá, tudo isso aí, né, tem, né, reflexos na política que se faz aqui, e em termos de América Latina, o Brasil parece ser o laboratório mais intenso, né, dessa experiência autoritária, nacionalista e populista, né, desde a chegada ao poder do Jair Bolsonaro e de seus filhos, né, de forma indireta. Então, vale a pena você dar uma lida nesse livro, né, é uma dica de leitura bem interessante, é um livro recente, né, são autores mais recentes que trabalham essa questão do populismo, do autoritarismo, né, da nova direita, entendeu? E detalhe, no próximo vídeo, diante, né, da eleição lá da Constituinte no Chile, né, do resultado, inclusive, muito para mim, muito salutar, né, em que pela primeira vez a cidade de Santiago, a capital do Chile, né, vai ter uma prefeita do Partido Comunista, né, uma mulher, uma economista de 30 anos, descendente de brasileiros, né, neta de um piauiense, né,
a prefeita, né, de Santiago, e o prefeito de Recoleta, que foi reeleito, é o virtual candidato à presidência do Chile, né, com boas possibilidades de vitória, para você ver, né, a guinada que está se dando. No Peru agora está tendo eleição, tudo indica, né, que o Pedro Castilhos, né, que é o candidato da esquerda, deverá ganhar, e o que a gente percebe, então, é o quê? Uma nova onda, que eu não vou falar aqui, né, vou só dar deixa para o próximo programa que eu vou falar sobre isso. Uma nova onda. Se a gente teve uma onda conservadora de direita, né, que, né, o Bolsonaro surfou e acabou chegando, né, a pandemia serviu para dar uma sacudida, né, meio que para desmoralizar esses governos de direita, né, vide a Colômbia, né, que o Ivan Duque lá na Colômbia está prestes a renunciar, porque a pressão está sendo grande para que ele renuncie, né, com manifestações maciças de rua contra o governo dele, né, e tudo indica que, né, uma nova reviravolta de esquerda, uma nova onda vermelha pode acontecer aqui na América Latina, né? E, né, se Deus quiser, tragar também o seu Bolsonaro. Mas, enfim, isso aí são páginas do próximo capítulo. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção. Para quem não está inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Acione o nosso sininho para receber notificações, compartilhe, né? Dê o seu like, né, se tiver gostado, e compartilhe, né, a mídia, a mídia, né, e os vídeos, né, dos ativistas progressistas desse país, para a gente combater as fake news, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana.